Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa 20ª reunião da Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, em que temos como ponto número 1 a audiência da Associação Nacional de Assembleias Nacionais, aproveitando desde já para cumprimentar o Sr. Presidente, Sr. Fernando Santos Pereira, o Sr. Vice-Presidente, António Ramos Preto, o Sr. Secretário-Geral António Afonso e o Sr. Coordenador da SEVEL, Manuel Ferreira Ramos. Dizer também que é um gosto receber-vos aqui e dar-vos também votos de um bom mandato, que agora se está a iniciar, e sem mais delongas também dizer-vos que, de acordo com a grelha de tempos para audiências, dispõe de 8 minutos para uma intervenção inicial, depois será seguida por intervenções dos grupos parlamentares, com 3 minutos cada grupo parlamentar, e no final terá uma intervenção final de 8 minutos. Muito bem, tem a palavra o Sr. Presidente. Muito boa tarde ao Sr. Presidente da Comissão, às senhoras e senhores deputados. Agradecer a disponibilidade que a Comissão teve para nos receber a Associação Nacional de Assembleias Municipais. Como disse recentemente no Congresso da Associação Nacional de Municípios, nós temos 3 associações que representam o poder local em Portugal. A ANAFRE, que representa as freguesias, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que evoluiu para uma associação que hoje representa fortemente os seus presidentes de Câmara ou as câmaras municipais, o que é natural, conforme eu sustento é isso mesmo, e também a Associação Nacional de Assembleias Municipais, que representa em primeira linha as Assembleias Municipais. Por isso, estamos hoje aqui com agrado nesta Comissão para agradecer a esta Comissão e agradecer ao seu Presidente, porque na Conferência de Presidentes presentes aqui do Parlamento, conseguiu consagrar que houvesse o reconhecimento da ANAM para ser ouvida em sede de processos legislativos. Portanto, estamos muito gratos a esta Comissão, ao seu Presidente, aos seus deputados, por essa consagração de audição à ANAM vir a acontecer. Nós realizamos 3 congressos e entendemos que está aberta uma porta de diálogo, de parceria entre as 3 associações. E daí nós termos sustentado nesse congresso que houve em Viana da Associação Nacional de Municípios, poder-se fazer uma cimeira do poder local, uma cimeira do poder local que possa juntar quer a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a ANAFRE e a ANAM. Será a primeira vez, desde o 25 de Abril, que as 3 associações terão um patamar de entendimento, que poderão dialogar, que se poderão encontrar e poder fazer aquilo que se chama uma plataforma do poder local. Será a primeira vez que se sentarão à mesma mesa. Isto porque se anunciam mudanças ao nível do poder local e a ANAM quer participar nesses debates. Teremos mudanças, ou poderão acontecer, na lei eleitoral, para as autarquias locais, na lei das finanças locais e no estatuto dos eleitos locais. Teremos muitas, mas estas, no nosso entender, serão as principais. E temos uma muito forte, que é mexer nas leis eleitorais, pode significar isso mesmo, que é mexer na arquitetura do poder local. E a ANAM está preparada para isto, ou está a fazer a sua preparação, porque está a promover um grande debate nacional nesta matéria, envolvendo as universidades e envolvendo personalidades que tenham tido contacto ou que participaram nesta matéria do poder local. Já fizemos uma conferência em Lisboa, aqui na Faculdade de Direito, com a presença do professor Jorge Miranda e vários oradores. Iremos fazer uma conferência também na Universidade do Algarve, iremos fazer uma outra conferência na Universidade de Coimbra, também na Universidade do Minho e, para não esquecer o interior, veremos fazer uma conferência na Covilhã, fazendo também aí uma conferência na Universidade da Beira Interior. E neste debate acontece aquilo, há perguntas que se colocam agora e que estão na ordem do dia, nomeadamente no respeito às leis eleitorais. 1 ou 2 listas para o município, 2 listas, um método de representação proporcional corrigido com maioritário, como existe, por exemplo, em Itália ou existe também na França. A eleição direta do Presidente da Assembleia Municipal devia acontecer. Executivos monocolores, sim ou não, são questões que também estarão em cima da mesa. Continuar a respeitar o princípio da separação de poderes, fator fundamental para nós. Dar eficácia ou não à moção de censura. A moção de censura que existe atualmente não tem efeitos finais, como a própria Constituição determina que as Assembleias Municipais possam ter efeito destitutivo. Isso não acontece. E fazer o que é continuar com este sistema do voto dos presidentes de junta nas Assembleias Municipais ou então fazer algo diferente. Portanto, é neste debate nacional que queremos sair a contributos,
que nós vamos fazer, este primeiro grande debate nacional, que remeteremos aqui para esta Comissão, esses mesmos contributos, e remeteremos para o Governo. E fizemos isto porque a ANAM faz isso mesmo, que é a valorização dos eleitos locais. Organizámos muita formação, organizámos colóquios, conferências, e exemplo disso é o curso de Direito Municipal, por exemplo, que organizámos, já 2 edições, com cerca de 50 especialistas do ramo do direito, pessoas muito competentes, capacitadas, e que deu origem, por exemplo, a esta primeira publicação, que ontem apresentamos na Livraria Almedina e que eu entrego aqui para esta Comissão, para o Sr. Presidente, para a Comissão ficar aí com esta edição da Almedina, resultante do curso que estamos a fazer. Sairão outros volumes e, oportunamente, também os entregaremos. Srs. Deputados, temos 190 novos presidentes da Assembleia Municipal e, por isso, nós precisamos de Assembleias Municipais cada vez mais capacitadas e mais preparadas. Mas, para isso, também precisamos de algumas reformas e queria alertar a vossa sensibilidade. Gabinetes físicos para os presidentes da Assembleia Municipal, muitos presidentes da Assembleia Municipal não têm gabinetes físicos. Gabinetes de apoio, é preciso clarificar também esta matéria. Há presidentes da Assembleia Municipal que não têm gabinetes de apoio. Orçamentos próprios, às vezes diz-se que a Assembleia Municipal é muito cara, portanto, mas o peso do orçamento das Assembleias Municipais de 70% é de 0,01% no peso dos orçamentos municipais, portanto, orçamentos próprios para as Assembleias Municipais serão importantes. Queremos consagrar as Assembleias Municipais jovens como debate de cidadania, de formação. Esta consagração legal é importante, está-se a evoluir muito nisto, mas a consagração legal seria importante e também poder aquilo que pode acontecer, similar aqui ao Parlamento, que é haver um debate anual acerca da política do município, portanto, também podia acontecer. Pensamos que vivemos um mundo novo nas Assembleias Municipais de Portugal, desde logo pela consideração cada vez maior, isto no passado não era tanto assim, que os presidentes de Câmara começam a ter cada vez mais pelos presidentes das Assembleias Municipais, pelas Assembleias Municipais. Como eu costumo dizer, a grandeza de um presidente da Câmara vê-se pela forma como ele considera, respeita e está de braço dado com a sua Assembleia Municipal. Isso é um dos aspectos que nós queremos fazer. Queremos também pela crescente valorização dos presidentes da Assembleia Municipal, dos seus membros, que tem acontecido, e em terceiro lugar, porque estamos num tempo de reformas, portanto, por isso é que estamos num tempo novo. Essas reformas, no nosso entender, devem ser estáveis, sem precipitações, de largo consenso e valorizando os eleitos locais, valorizando as juntas de freguesia, as câmaras municipais e as assembleias municipais. E todas estas reformas sem pôr em causa o que é a autonomia do poder local, a autonomia de cada um dos órgãos do poder local, a autonomia das assembleias de freguesia, a autonomia das juntas de freguesia, a autonomia das câmaras municipais e a autonomia das assembleias municipais. Não nos importam reformas que ponham em causa a autonomia destes órgãos. A Assembleia Municipal, a ANAM quer assembleias municipais qualificadas e livres. Quanto mais livres forem as Assembleias Municipais, eu repito, quanto mais livres forem as Assembleias Municipais localmente, melhor há ou mais saúde democrática há nos concelhos. Por isso, quanto mais livres forem as Assembleias Municipais, melhor serviço público a ANAM, que aqui está perante vós, pode prestar ao Parlamento e, em especial, a esta Comissão. E queria dizer, Sr. Presidente, não sei se está a terminar, que pode contar com a ANAM para a colaboração, esta Comissão, para a colaboração institucional naquilo que esta 13ª Comissão entenda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passar agora a palavra aos grupos parlamentares. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputada Olga Freire dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Dr. Fernando Santos Pereira, Presidente da ANAM, e na sua pessoa cumprimento os restantes elementos que o acompanham. E tenho que, desde logo, saudar o novo Presidente e a sua direção, desejando-lhe um bom trabalho no exercício das funções que iniciou. A ANAM desempenha um papel relevante no funcionamento do poder local democrático, enquanto espaço de representação das Assembleias Municipais. O mandato que agora se inicia, ou que já se iniciou, porque já foi, não foi este ano, o mandato que agora se inicia será exigente, como é óbvio, num contexto em que se espera das instituições maior proximidade aos cidadãos, maior transparência e maior capacidade de resposta.
As Assembleias Municipais têm um papel próprio nesse esforço, enquanto órgãos deliberativos e fiscalizadores da atividade municipal. A moção Horizonte 2029 aponta linhas de orientação claras para este caminho, nomeadamente no esforço das condições de funcionamento das Assembleias Municipais, na valorização dos eleitos locais e na aposta da cooperação institucional entre Assembleias Municipais de todo o país. A aposta na formação, na qualificação técnica e na partilha de boas práticas é particularmente relevante num contexto crescente de exigência sobre os órgãos autárquicos. Iniciativas como o reforço de centro de valorização de eleitos locais e o desenvolvimento de redes de cooperação entre Assembleias Municipais podem dar um contributo importante para o exercício mais informado e mais eficaz das funções deliberativas, que muitas vezes sabemos que têm grandes carências. O diálogo institucional entre o poder local e a administração central é essencial para construir políticas públicas mais ajustadas à realidade dos territórios e para reforçar a coesão territorial. O Sr. Presidente levantou algumas questões pertinentes sobre as Assembleias Municipais, sabendo nós que está previsto que, entretanto, seja revista a lei da eleição dos órgãos autárquicos. Vamos ver quais são as novidades que essa legislação nos vai trazer, pelo que neste momento aquilo que o grupo parlamentar do PSD deseja é um mandato pautado pelo trabalho, pelo diálogo e sempre ao serviço do reforço do poder local democrático. Por isso, formulamos votos de bom trabalho à direção da ANAM, aos seus órgãos e muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Bruno Nunes. Dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a ANAM, cumprimentar os seus deputados. Nós temos um posicionamento muito claro em relação a esta matéria já há cerca de 6 anos. A questão da ANAM não ser ouvida em processo legislativo em algumas das questões, nomeadamente no Orçamento de Estado, para nós, se calhar eu pedi para parar o tempo. Pronto, já estamos em condições. Em sede de Orçamento de Estado não ser ouvido, nós temos aqui algumas dúvidas para esclarecer, mas o nosso posicionamento é claro. Qualquer iniciativa parlamentar terá que partir dos partidos e nós estamos aqui há 6 anos e, portanto, claramente responsabilizamos-nos, porque quando diz o poder local democrático, já cá estão há 50 anos para tentar resolver a questão. Porque um órgão de fiscalização como é as Assembleias Municipais, ou como são as Assembleias Municipais, que está presa à Lei 73 de 2013 e que está preso também à 75, porque na Lei do Financiamento das Autarquias Locais temos a questão de não existir autonomia financeira por parte das Assembleias Municipais, o que tem criado um problema de desigualdade para Assembleias Municipais pelo país fora. Eu já fui deputado municipal, atualmente sou vereador, e na Assembleia Municipal, onde eu estou, que está no meu município, existe financiamento de apoio técnico, por exemplo, aos deputados municipais e aos grupos municipais. Se formos olhar para Lisboa, então, a Câmara Municipal de Lisboa tem um orçamento que envergonha o resto do país, porque é uma coisa que até chefes de gabinete existem na Assembleia Municipal. Portanto, quando olhamos para todos este processo, percebemos que existe, de facto, uma necessidade de olhar para o poder local e tratá-lo de uma forma diferente. Porque depois falou de uma questão que é interessante e que existem acórdãos, nomeadamente do Tribunal Constitucional, em relação à validação de atos que foram votados por presidentes de junta em causa própria. Quando temos eleitos que não foram eleitos para aquele órgão, mas que estão ali por inerência, mas que têm voto em matérias que representam os mesmos, nomeadamente os orçamentos municipais, nomeadamente o orçamento e a descentralização de competências, os contratos interadministrativos, protocolos de colaboração. Andamos a subverter algumas questões que o Tribunal Constitucional tem levantado esta questão de uma forma muito premente em relação à incompatibilidade e até à inconstitucionalidade que aqui pode estar presente. Falou de uma questão que é clara, a questão da validade da moção de censura não passa de um ato meramente político. Aliás, eu recordo, quando a determinada altura António Costa era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o PSD apresentou uma moção de censura ao qual António Costa nem sequer esteve presente, porque estava-se nas tintas para aquilo que sabia, que mesmo passando não tem eficácia política nenhuma. Não há qualquer eficácia, portanto, transformámos a Casa da Democracia,
que tem de facto a maior proximidade com os municípios, que é a Assembleia Municipal, num órgão vazio, onde assistimos de vez em quando alguns partidos ir lá fazer uns votos de condenação à Venezuela, uns votos de condenação a não sei o que da faixa de Gaza, quando parece que, e de repente, a invasão da Rússia, eu imagino o Putin a receber no Kremlin um e-mail da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal ou da Assembleia Municipal a dizer tem que parar com a guerra porque nós condenámos. Ele diz, espera aí, que isto é louros, decidiram que ia parar e por isso isto agora é parar. Passamos a vida a brincar e a descredibilizar um órgão que deveria ser credibilizado. Por isso, por nós, existe toda a abertura para olharmos para a 73, 2013 e para a 75 e fazermos de facto uma revisão para dar competências e credibilidade a um órgão que o devia ter desde o primeiro dia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho. Dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar o Sr. Dr. Fernando Pereira e a equipa que o acompanha, que são pessoas de reconhecido mérito, alguns eu conheço pessoalmente. E eu gostava de, em primeiro lugar, desejar-vos os parabéns pela eleição, neste desidrato de consolidar a ANAM, que eu acho que o termo certo que se joga no vosso programa dos Horizontes 2029 e naquelas fases todas e nas medidas e essencialmente nos 7 objetivos que lá colocaram, a mim, nós parece-nos que são todos bem colocados e é para concretizar no vosso mandato. E quero dizer que eu próprio estive em Braga num congresso vosso, noutras funções, e o que vos quero dizer é que o desafio que tem é um desafio mais que justo, é um desafio de parceria com o poder local democrático. E aquilo que disse como objetivos consolidados daquilo que é uma agenda para esta altura, este tempo, 50 anos depois do 25 de Abril e do poder local democrático, é a agenda para esta altura, porque se justifica com o quadro que temos, não é só das Assembleias Municipais, da própria pulverização do poder municipal, se justifica um conjunto de mudanças no estatuto dos autarcas, na organização e funcionamento das autarquias, na forma de eleição, no financiamento, na 75, 2013, na 73, 2013, e todo aquele quadro de organização e funcionamento e do estatuto dos autarcas. Por isso, a vossa agenda é a agenda do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, aliás, não é preciso chegar muito a fita do tempo atrás para perceber que o próprio Secretário-Geral do Partido Socialista, há bem pouco tempo, definiu umas agendas que estão sintonizadas com as vossas para podermos trabalhar conjuntamente. Nós saudamos a iniciativa de serem parceiros para as audições legislativas, saudamos, já falámos sobre isto aqui nesta Comissão, teve o apoio do Partido Socialista e por isso nós o que vemos a ANAM como um parceiro com um trabalho a fazer e a consolidar em parceria com as outras associações. Houve um tempo que a ANMP era a Associação dos Presidentes de Câmara e dos Presidentes das Associações das Assembleias Municipais. Mas com a criação da ANAM e com a adesão, eu lembro-me bem, como foi a adesão de um Presidente da Assembleia Municipal que em outras funções tive, que gostava de aderir à ANAM, foi muito bem. A particularidade dos orçamentos para as Assembleias Municipais e dos grupos de apoio tem toda a particularidade que eu acho que deve ser discutida em termos de organização, para que o trabalho das Assembleias Municipais num quadro de pulverização do poder local não seja visto como um incentivo democrático de participação, de conciliação de políticas, de entreajuda no quadro municipal e no quadro intermunicipal, que é muito importante. Por isso, a vossa agenda está mais que, ou melhor, pontos todo contrário, a agenda do Partido Socialista está mais que sintonizada com aquilo que são os votos pressupostos para este mandato. Nós queremos desejar-vos um bom mandato e que contem com o Partido Socialista neste quadro da Comissão ou no quadro, obviamente, do poder local que temos espalhado pelo país e da própria representação do Partido Socialista para podermos continuar a consolidar o poder local democrático, a grande conquista, uma das grandes conquistas do 25 de Abril. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marta Silva, da Iniciativa Liberal. Dispõe de até 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar numa primeira nota aqui o Sr. Presidente Fernando Santos Pereira e os restantes membros da delegação e desejar-vos
votos de um mandato profícuo e que consigam, de facto, cumprir o objetivo a que se propõe. A Iniciativa Liberal acredita no exercício do poder local e acredita que, quando realizado com transparência e credibilidade, reforça a confiança nas instituições e que este mesmo poder local tem uma importância vital naquilo que é a proximidade entre eleitos e eleitores. Nesse sentido, dizer-vos que da moção Horizonte 2029 retiramos uma série de aspectos positivos e com os quais concordamos, nomeadamente naquilo que é o objetivo central desta moção, que é o reforço da confiança entre cidadãos e política local, assim como a valorização do debate saudável de ideias e que resulte numa resposta cada vez mais robusta aos anseios dos nossos cidadãos. Assim, destacaria a criação de gabinetes próprios para membros das Assembleias Municipais, de forma a que consigam receber cidadãos, e a construção de sites autónomos que façam a divulgação daquilo que se discute em sede da Assembleia Municipal, até porque esta medida cria, de facto, condições para que haja uma maior proximidade, assim como cria as condições para reforçar a literacia sobre a política local, o que para nós é fundamental. Tenho a certeza que esta proposta existe aqui na vossa moção, porque tenho conhecimento, assim como nós temos agora, uma vez que reforçamos a nossa posição ao nível do poder local, que há uma série de deputados municipais que reúnem com cidadãos em bibliotecas, cafés, o que de facto não dignifica as próprias Assembleias Municipais. Destacaria também a continuação da aposta da formação. Sabemos que a ANAM tem sido um exemplo notável ao nível da formação dos eleitos local, a parte de outras entidades, como é o caso, por exemplo, da FEFAL, o que só podemos parabenizar, até porque muitos dos eleitos locais sentem mesmo esta necessidade formativa, uma vez que estão expostos a uma série de conteúdos para os quais não têm a devida preparação, nomeadamente quando são inseridos em sede de comissões de especialidade. Como vocês sabem, há muitos deles que não têm, de facto, capacidade para fazer uma leitura correta sobre aquilo que está a acontecer nessas comissões, e por isso reforçar aqui a ideia de que esta formação, de facto, deve ser regular e deve ser contínua. E acredito que vocês irão fazer esse vosso trabalho, até porque já o fizeram no passado, e por isso saudamos também essa iniciativa. E gostaria também de saudar aqui a ambição da criação da Biblioteca Digital Autárquica e dizer-vos que acreditamos que este é um instrumento essencial para a consolidação do conhecimento. Como sabemos, há uma série de trabalho realizado com imensa qualidade por parte dos eleitos locais e que muitas vezes fica perdida nas próprias Assembleias Municipais, e por isso vemos também de forma muito positiva esta construção de um acervo documental que permita aos eleitos procurar informação sobre o que já foi feito, sabendo nós de antemão que há uma série de temas que são transversais a uma série de municípios, pelo que esta é uma forma extraordinária de apoiar os eleitos numa reflexão que se pretende que tenha cada vez mais qualidade e que seja cada vez mais aprofundada, porque reforça a qualidade da política local. E, por fim, gostaria de destacar o objetivo de concretizar, então, a Cimeira do Poder Local, onde se reúnem estas três grandes associações, de forma a coordenar e refletir sobre a evolução do poder local, o que naturalmente saudamos. Posto isto, e considerando que o papel da Assembleia da República é também legislar sobre matérias que afetam o poder local, e tendo em conta a previsão sobre a reforma da arquitetura do poder local, a reorganização das freguesias, assim como a reforma da lei do financiamento das autarquias, qual considera ser a prioridade na perspectiva da ANAM? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Único Filipe Sousa, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento o Dr. Fernando Pereira, na qualidade de Presidente da ANAM, a quem saúde, e, acima de tudo, reforçar a ideia de que as Assembleias Municipais atualmente merecem de reconhecimento efetivo. E quando falo em reconhecimento efetivo, faço como ex-autarca, fui Presidente de Câmara durante 12 anos, e sempre olhei para as Assembleias Municipais com responsabilidade, mas acima de tudo considerava que as Assembleias Municipais estavam muito restringidas à própria legislação, portanto, digamos assim, cumpriam um calendário, quando as Assembleias Municipais devem ser mais do que isso, ou muito mais do que isso. Portanto, limitavam-se no início do mandato, em 2013, às 6 reuniões ordinárias, e pouco mais, 5 ou pouco mais faziam para além do que cumprir esse calendário. E aos poucos fomos motivando. Eu lembro-me aqui, não sei se recordam, eu acho que faz parte da direção da ANAM atualmente, o Dr. João Bosco, que foi Presidente e é Presidente da Assembleia Municipal de Mexica, a professora Júlia Caré em Santa Cruz. Foram duas pessoas fundamentais que aos poucos foram promovendo iniciativas que veio em conta do reconhecimento efetivo que o legislador deve dar às Assembleias Municipais. Por isso, a vossa ação, eu tenho acompanhado à distância
a vossa vontade de quererem ser valorizados e bem. Por isso, nós temos importantes desafios que se avizinham, como disse bem a Lei das Finanças Locais, a própria Lei Eleitoral. Portanto, são processos legislativos que, de forma alguma, as Assembleias Municipais podem ficar de fora. Sobre o método de eleição, eu tenho uma opinião, posso partilhar convosco. Eu sempre defendi, também fui autarca de freguesia, portanto, iniciei a minha trajetória política na melhor escola política que há, que são as juntas de freguesia, e sempre defendi que a eleição para os órgãos municipais deveria, na altura, seguir esse exemplo. Portanto, não há candidatos à junta de freguesia, há candidato à Assembleia de Freguesia, e depois a lista vencedora, o primeiro eleitor que concorre é aquele que é o Presidente da Assembleia de Freguesia. Tenho algumas reservas sobre aquilo que eu defendia na altura, no caso, para os órgãos municipais. Mas é um debate que se poderá fazer a curto prazo, e quero só dar, acima de tudo, a vossa crença, porque qualquer autarca que se preze, que esteja à frente do órgão executivo, deve valorizar os órgãos deliberativos, aqueles que o fiscalizam. E fiscalizar não é só por fiscalizar, há muitas matérias onde as Assembleias Municipais podem intervir, como disse bem, promover debates sobre temáticas relacionadas com as realidades locais. Por isso, e termino já, Sr. Presidente, dizendo que defender as Assembleias Municipais é um dever democrático, é uma exigência constitucional e é um compromisso com o futuro. Portanto, escrevi esta expressão agora no fim, ouvindo todos aqueles que me antecederam nas respectivas intervenções. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, disponho de até 8 minutos para uma intervenção final. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões apresentadas, pelos comentários. Como eu disse na intervenção inicial, penso que estamos mesmo num tempo novo. Um tempo novo que nas autarquias temos um quadro diferente, temos muitos autarcas novos, pessoas diferentes nas Assembleias Municipais, nos municípios, geografias diferentes, ou geometrias diferentes, aliás, e, portanto, este tempo novo vai acontecer algo também nesta legislatura, penso eu, pode ser circunstancial e vir a mudar algumas coisas. As Assembleias Municipais são, por assim dizer, localmente o centro do debate político. São o centro de debate político, é o órgão, há 2 órgãos no município, a Câmara governa o município, a Assembleia fiscaliza e acompanha a atividade municipal, às vezes é preciso lembrar isto, a Assembleia fiscaliza e acompanha a atividade municipal, e na Assembleia Municipal tem assento quem? Tem assento a Câmara Municipal, que tem obrigatoriamente representada pelo seu Presidente, podem faltar os vereadores, mas o seu Presidente tem de estar lá, ou então fazer-se representar, e quase todos vão, apenas há um exemplo que eu conheça do mandato anterior, apenas um Presidente da Câmara fez-se representar por um Vice-Presidente ou coisa parecida, portanto, quase todos vão à Assembleia Municipal. Tem assento as juntas de freguesia, as juntas de freguesia, os seus Presidentes de junta, é o único órgão democrático, concelhio, em que eles têm assento, em que podem participar. Agora, centra-se no debate político se os Presidentes de Junta devem ou não devem estar na Assembleia Municipal. Às vezes dizem-me que eu sou o Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos, a maior Assembleia de Portugal, tenho 65 Presidentes de Junta, não sabem como é que se consegue gerir, como qualquer coisa, é uma coisa muito simples, começa às 21, acaba à meia-noite, e portanto, tenho 33 a 35 intervenções em média por Assembleia Municipal, portanto, eu não percebo porque é que há isso. Se eu fosse dizer aos meus Presidentes de Junta que iam sair das Assembleias Municipais, eu teria de sair de Barcelos, portanto, porque não é esse o caminho. Portanto, é o órgão representativo, é o órgão em que eles têm assento, em que a voz das suas freguesias é ouvida no município, não tem assento, mas participa nelas o público. O público através das inscrições, talvez houvesse aqui uma necessidade de criar algo, às vezes somos tentados a querer uniformizar o funcionamento das Assembleias Municipais todas. Isto penso eu, e pensamos nós, que é um erro grasso. As Assembleias Municipais são diferentes, nós devemos caminhar num sentido de harmonização e não de uniformização. Harmonizar, sim, e portanto, talvez o público, em algumas Assembleias Municipais, que está a ser atirado para o fim das Assembleias, portanto, talvez
talvez não seja uma boa solução. Eu encontrei uma solução intermédia em Barcelos, tenho o período antes da ordem do dia e a seguir ao período antes da ordem do dia, uma hora depois intervém o público. Portanto, há aqui uma expectativa sobre o tempo de intervenção e depois entra-se na ordem do dia. Portanto, este é o centro do debate político, é o centro do coração democrático ao nível local, no Conselho. Portanto, deve ser valorizado, deve ser dignificado, devemos ter este princípio da separação de poderes de forma ativa, acutilante, e eu quando estou a dizer isto, estou a dizer também para aquilo que se pode pensar em termos de reforma das leis eleitorais. A reforma das leis eleitorais pode às vezes não caminhar para a consagração deste princípio da separação de poderes. Portanto, é preciso perceber isto, porque a reforma, como eu disse, ou como nós dizemos, deve ser uma reforma sólida, robusta, equilibrada, porque temos este sistema a funcionar há cerca de 50 anos. E está há 50 anos a fazer, nós vamos promover uma grande comemoração dos 50 anos do poder local. O nosso 25 de Abril, o 25 de Abril do poder local é no dia 12 de dezembro de 2026 e, portanto, o sistema naturalmente pode merecer reformas, a palavra que eu disse, reformas, e que estamos abertos e sabemos que elas devem acontecer. Perguntou, houve várias questões, mas qual das três coisas poderá ser a primeira? Eu penso que são todas importantes. Neste momento, portanto, a lei das finanças locais é como se diz na gíria, como pão para a boca, portanto, uma expressão muito popular, lei das finanças locais. O Estatuto dos Eleitos Locais, perceber, portanto, é fundamental. E as leis eleitorais, se há momento para fazer a reforma das leis eleitorais, é agora. Portanto, a minha prática ou a minha experiência diz-me isso mesmo, não vamos fazer reformas de leis eleitorais em cima do ato eleitoral. Portanto, são todos muito importantes, daí estarmos a fazer os debates, a ouvir especialistas, a dar contributos. Vamos fazer uma publicação desses mesmos contributos que temos tido. Aliás, eu queria lembrar ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados que nós próprios já andamos ainda há cerca de 3 anos, aqui na Assembleia da República, fizemos uma comissão que eu presidia na altura, eu e a Presidente Susana Amador, fizemos aqui um debate precisamente sobre a arquitetura do poder local. Já estávamos sensibilizados sobre o que era necessário, é preciso mudar, alterar, há uma forte propensão para ir para os executivos monocolores, mas nós temos ouvido também, haja quem não sustente, temos ouvido posições académicas e posições de outras pessoas com interesse que defendem um sistema que possa ser parecido com o sistema italiano ou com o sistema francês, não esquecendo que estas alterações exigem 2/3 dos deputados, com aquela coisa que precisamos saber sempre, em efetividade de funções. Portanto, todas estas alterações. Às vezes falamos muito e não concretizamos. Seria importante que as reformas, se fossem positivas, pudessem vir para esta representação eleitoral. Se continuar a mesma, há uma reivindicação dos presidentes da Assembleia Municipal, porque passam por 2 eleições, eles vão a votos e têm uma legitimidade direta porque encabeçam uma lista e depois têm de ir a votos outra vez na Assembleia Municipal. Eu sou um bocado porta-voz disso da ANAM, porque sustentam tendo vencido também nas urnas, deviam ser também presidentes da Assembleia Municipal, mas é um caminho que estamos aqui disponíveis para fazer. Queria que a Comissão sentisse que da nossa parte, da ANAM, há um equilíbrio, há uma abertura e um diálogo fortemente estabelecido com as outras 2 associações, quer com o Presidente Pimpão e com a sua direção, quer com o Presidente da ANAF, que foi eleito em Albufeira, e as 3 associações estão aqui preparadas ou disponíveis para debater estes temas, aprofundar e construirmos soluções que possam ser úteis a todos. Acreditem os seus deputados, e tenho aqui deputados que já se exerceram as mais variadas funções, já estiveram em Assembleias Municipais, outros estão em Assembleias Municipais, que o exercício da atividade deste órgão deliberativo é um exercício bastante importante. Queremos que este órgão seja autónomo precisamente do Poder Executivo, e quanto mais preparados estiverem os seus membros, quanto mais sólidos estiverem os seus presidentes, melhores respostas teremos ao nível local. Não conte ninguém com uma posição da ANAM para validar posições que sejam caminhar num sentido nefasto.
Quero dizer com isto, por vezes há algumas situações em que pode querer caminhar-se para que a Assembleia Municipal se transforme numa caixa de oposição, um movimento de oposição ao Executivo Municipal. Isso há de derivar das posições democraticamente tomadas, mas às vezes há situações pessoais que isto acontece. Na nossa parte não há essa abertura, como às vezes também não é, eu diria que não é muito curial algum caminho que vemos a ser percorrido em concelhos até de reduzida dimensão, a serem criadas múltiplas comissões nas Assembleias Municipais que, por vezes, mais do que discutir os problemas próprios do concelho, querem se transformar numa espécie de pelouros-sombra aos executivos municipais. E aqui, ao dizermos isto, como eu disse isto no Congresso da Associação Nacional de Municípios, veem como os Presidentes de Câmara ficam sossegados quando ouvem o Presidente da ANAM. Portanto, há aqui da nossa parte uma posição de equilíbrio, de justeza, que pode acontecer agora no futuro. Portanto, Srs. Deputados, Sr. Presidente, estamos num tempo novo e podem contar a Comissão, os seus deputados, com a ANAM, abertamente, para cada um destes temas que venha aqui, a lei eleitoral, a lei das finanças locais, os estatutos de eleitos locais, para virmos aqui também apresentar a nossa posição, dizendo que estamos a fazer caminho. Isto é, não é a minha posição, a do Vice-Presidente Ramos Preto ou dos outros Presidentes que vimos aqui transmitir. Estamos a debater, estamos a ouvir, para que quando viermos aqui estamos preparados. Aliás, contarei vir aqui a esta Comissão entregar o livro sobre a arquitetura do poder local, que iremos fazer uma publicação compilando precisamente a intervenção e a opinião de todas as pessoas que participaram nessas mesmas comissões. É neste caminho que queremos construir, um caminho de diálogo, um caminho de abertura e construindo soluções sólidas. Pensamos que é isso que interessa para o país. Soluções sólidas. Tivemos uma solução sólida e a solução que agora se encontre, continue a ser sólida. Não temos tempo para entrar em experiências, porque mexer em experiências ao nível autárquico e ao nível local pode ser um mau caminho e nisso não estamos disponíveis e temos sempre a nossa preocupação dos nossos associados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a sua intervenção terminamos este ponto. Agradecer novamente a vossa presença aqui. Foi um gosto. Teremos sempre todo o gosto em recebê-los tantas vezes quantas forem necessárias e vou acompanhá-lo agora à saída e vamos